Bom dia, amados e amadas do Senhor. O nosso pão diário desse dia, queridos, eu quero estar falando um pouco sobre como enfrentar a morte de um ente querido. Queridos, o tema de hoje eu coloquei, enfatizei sobre isso, porque eu perdi meu esposo em um acidente de carro que hoje está completando 2 meses. É, 16 de dezembro de 2019, em que faz 2 meses que ele se foi. Então, assim, eu venho orando a Deus, buscando de Deus forças, fé, sabedoria e pedir a Deus uma palavra. Queridos, eu quero dividir com você um pouco sobre a morte, sobre o tema, em que assim eu fui vendo vídeos e Deus trouxe ao meu coração, né, algumas passagens. Aqui mesmo fala em Eclesiastes, capítulo 9, do versículo 5 ao 6, ao 9, em que diz assim: Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória já no esquecimento, amor, ódio e inveja para eles já pereceram para sempre. Não têm eles parte em coisa alguma de que se faz debaixo do sol. Queridos, aqui a palavra de Deus diz que devemos desfrutar do relacionamento com outros e o nosso trabalho. O pregador aqui nos relata do conceito da vida depois da morte que nós temos como cristão, a existência do Seol, sepultura ou lugar dos mortos, traduzido também como além, era considerado sombria. Acreditava-se que tanto os justos quanto os perversos iam para o Seol, que era para o esquecimento, queridos. Então, o que tivermos de fazermos em vida, vamos fazer, vamos cuidar mais, zelar pelas coisas, pelas nossas vidas, amar mais, né? E o que eu quero falar mais assim sobre esse assunto, em Eclesiastes também 12:7, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte para Deus. Então, quando morre, o seu espírito volta para Deus, né? Aqui também diz em Gênesis que Deus ele deu fôlego de vida, o sopro de Deus no início, quando Deus ele deu à terra forma, ele deu esse sopro de vida, né, a Adão, né, para que daí surgisse alma vivente sobre a terra. Então, queridos, porque o fôlego se vai e o corpo se torna o pó. Então é assim, quando morremos, esse fôlego de vida, amados, ele vai para Deus e o corpo se torna pó, né? Aqui em Eclesiastes fala bem sobre isso, que a Bíblia ensina isso. Quem morre já está morto, né? Então, aqui também fala assim, em Timóteo, capítulo 6, somente Deus é imortal. Nós somos seres viventes, né? O salário aqui, queridos, também do pecado é a morte. Então, hoje existe a morte devido a esse salário do pecado, em que quando Adão pecou, lá no início da Bíblia, em Gênesis, de Gênesis e Apocalipse fala muito sobre o início
o meio e o fim. Então, para que hoje na Terra, a gente sofre devido ao pecado, queridos, de Adão. Porque se Adão não pecasse, não existiria a morte, íamos vivermos bem. Então, por isso que o salário do pecado é a morte, queridos. Aqui também fala em Tessalonicenses, capítulo 4, 13 ao 18. A conclusão é estar no descanso e companhia de Deus. É, como eu venho assim, queridos, assim, pedindo a Deus respostas. E essa palavra, ela confortou meu coração, que quando as pessoas elas morrem em Cristo, elas estão no descanso, na companhia de Deus, né? Então, é algo assim que muitas das vezes a gente não quer aceitar a morte, mas temos que, né, entregar a nossa vida a Deus e pedir forças a Ele. Então, aqui diz em 1 Coríntios 15, também do 51 ao 55, tragada foi a morte pela vitória. Então, a vitória de nós hoje em dia, amados, é que Jesus, ele foi o único que morreu e ressuscitou, né? Então, a nossa vitória, querido, está em Jesus. Nós hoje estamos vivos, né, em Cristo Jesus, que temos essa vitória. Então, sofremos por um ente querido, e nós que estamos vivos, vamos pedir forças a Deus em meio a essa dor, né? Porque como Jesus ele veio, morreu por nós, então ele hoje nos trouxe essa vitória. Amém? Então vamos ter essa esperança, né, que encontramos em Jesus, encontrar em um dia nos encontrar com Jesus ali com os entes queridos que nós perdemos, né? Que está ali em 1 Daniel 12, 13, em Daniel, capítulo 12, 13, que fala sobre a esperança de que um dia vamos nos encontrar, né, na volta de Jesus. Então, assim, queridos, quando Jesus voltar, os que tiverem morto vão viver de novo, né? Nós seremos imortais, ou nós seremos imortais com Jesus, com Deus. Teremos um corpo incorruptível, sem pecado. Isso quer dizer, querido, que ninguém vai mais ficar idoso, ninguém mais vai ficar em uma cadeira de roda, ninguém vai mais usar um aparelho de ouvido para poder ouvir melhor, né? Não vai existir nenhum sofrimento. Vamos viver sem dor, sem sofrimento, sem doença, sem morte. Louvado seja Deus. Jesus venceu a morte e sua sepultura está vazia, né? Então, Apocalipse 1, 18 diz assim: Eu sou aquele que vive, estive morto, né? E agora estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno, né? Queridos, servimos a um Deus que está vivo, um Deus cuja sepultura está vazia. A Bíblia diz: a nossa cidadania está no céu. Amanhã da ressurreição vai chegar. Amados, quero estar fazendo uma oração junto com vocês. Louvado seja Deus. Pai amado, que estais no céu, obrigado, Senhor, pela esperança que a Bíblia nos traz, que apesar de dizer que a morte é um sono e que ali está a vida sem finda, se finda, que apesar de dizer que a morte é um sono e que ali esta vida se finda, ela não é o final de tudo. Existe algo além da morte,
existe, queridos, esperança de uma vida renovada, transformada e de uma vida eterna com Cristo Jesus. E nessa esperança, trazido pela tua palavra, Senhor, que nós estamos confiados. Abençoa, Senhor, cada um dos ouvintes que sejam tocados por estas palavras de conforto e esperança e tenham suas vidas transformadas, né? que possa, que possamos agradecer ao Senhor por Jesus hoje, né, estar conosco e que Ele está dando o Espírito Santo de Deus para nós, que nós não vamos estar só. Então, queremos agradecer, Senhor, porque nós não estamos só e que o Senhor, Deus, nos conforta e de que um dia, Deus, todos aqueles entes queridos que se foram, ali também os que estão em Cristo Jesus. Um dia vamos nos ver na glória eterna, né? E vamos viver em um corpo incorruptível, sem pecado, sem dor, sem aflição. Um dia vamos nos ver na glória, Senhor, e vamos ver os entes queridos que se foram. Assim, meu Pai, eu te peço nesta hora que o Senhor conforte os nossos corações e saber lidar com essa dor, Deus, porque sabemos que o Senhor é um Deus que nos fortalece, Deus, e nos traz essa esperança, Deus, né, nos nossos corações e que o Senhor nos conforta, Senhor. Obrigado por tudo, Deus, é o que eu te peço e te agradeço. No nome de Jesus, que o Senhor nesse dia conforte o meu coração e que o Senhor conforte o coração de cada um, Pai, dos meus amigos, queridos e queridas ouvintes, irmãos e irmãs em Cristo e meus familiares também, Senhor. Conforta os nossos corações, abençoa, Deus, as nossas vidas, é o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém.